Glória a Deus. Eita glória! Queridos, agora nós vamos meditar a palavra do Senhor. Nós vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. 11:23. Nós vamos ler o 23 até o 25. Aleluia! É a base da Santa Ceia. E aqui onde a gente vai extrair aqui, ó, a mensagem desta noite. A revelação que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus, porque nós sabemos, queridos, que Paulo não andou com Jesus quando Jesus estava juntamente com os seus apóstolos. Foi por isso que o apostolado do Paulo, ele foi muito questionado. Foi muito questionado. Porque naquela época eles consideravam que eram os apóstolos só os que andaram com Jesus, quando Jesus estava fisicamente. E nós sabemos que Paulo não acompanhou Jesus fisicamente, porque Paulo é depois de Jesus. Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo, ele traz uma defesa maravilhosa. Então aqui foi pela revelação que ele recebeu. Eita glória! O texto diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Amém. Sente-se. Deve sentar. Muito obrigado por você ficar em pé comigo. Quero que você preste atenção. Eu não sei se você notou, não sei se você percebeu, que 2 vezes é falada a palavra em memória de mim. Aleluia! Você notou isso? Amém. A primeira está no versículo 24 e a segunda no versículo 25. Em memória de mim. Nunca esqueça isso aqui, ó. Toda vez que você ouvir a palavra memória ou a palavra memorial, você vai lembrar de mente, aqui da mente, ó. É que fique gravado aqui na mente. É isso que Jesus quis dizer. Paulo só repetiu o que Jesus tinha dito nos evangelhos, em memória de mim. Olha, todo crente, ele tem que fixar isso dentro dele, dentro da sua mente, que ele tem que lembrar-se de 3 coisas. 3 coisas você tem que lembrar. Você tem que colocar dentro da tua vida, dentro da tua memória, e sempre lembrar e nunca esquecer, e sempre obedecer, para que fique gravado na tábua do teu coração.
coração, que é a tua mente. aleluia. A primeira memória que você tem que ter é a memória do sacrifício de Jesus. Você sabia disso? A primeira memória é essa que você vai ter que ter aqui, ó, memorizado. Olha, quando você lê, estuda, relê o que está escrito em Mateus capítulo de número 26, do versículo 34 ao 46, ele vai falar acerca de um local onde Jesus estava e seus discípulos estavam. Era um local que Jesus gostava de orar. Que local era esse? No Getsemane. A palavra Getsemane significa o lagar de azeitonas. Era ali um jardim onde tinha algumas plantações de azeitona. E lagar significa, era onde eles prensavam as azeitonas para sair o suco dela e fazer o azeite de oliva. Se você substituir, eu sei que não é barato o azeite de oliva, mas se você substituir pelo óleo de canola, pelo óleo de milho, pelo óleo de soja, que entope a artéria do teu coração, melhor para a tua vida, que o azeite de oliva não faz isso, mas esses óleos citados fazem isso. Se você puder substituir, substitua. Se você verificar, Israel até hoje é um dos exportadores de azeite de oliva a nível mundial, viu? Até hoje tem plantações de azeitonas lá. Queridos, quando Jesus entrou no Getsemane, tem muitas pessoas que pensam que Jesus tinha medo da morte. Não, meus amados. Ele já sabia, antes de ser homem, porque ele recebeu o plano, não foi quando ele foi homem, é quando ele estava lá na glória. Ele recebeu o plano de Deus aqui na terra. Então, quando ele entrou no Getsemane, não foi para escapar da morte, e sim para se preparar para a morte. Eu não disse, acabei de dizer que no Getsemane é o lugar de preparação, em que pega-se as azeitonas e separa do caroço e também do seu suco. Jesus foi para lá para fazer isso, aonde a Bíblia diz que ele orou intensamente, em que o seu suor tornou-se em gota de sangue. Uma preparação, queridos, que significou uma decisão mais importante da história. Se você pegar o livro de história, você vai ver a história mundial. Se você pegar a história está dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Então foi uma decisão tomada, ao qual entrou na história. Aí tem uma banda aí, oh meu Deus, tem uma banda diabólica aí, chamada AC/DC, significa antes de Cristo e antes de Deus. Aí, oh meu Deus, a banda satânica aí, dizendo que eles são antes de Cristo e antes de Deus. Quando eu olho esse nome, AC/DC, aí o símbolo é um relâmpago. Aquilo que Jesus viu Satanás descer lá no capítulo 10 de Lucas e o versículo 19. Antes de Cristo e antes de Deus eles são. Então, queridos, o primeiro memorial que tem que existir dentro de você e você nunca esquecer é o memorial, a memória acerca do sacrifício de Cristo. Eu e você, nós só estamos aqui esta noite é porque Cristo morreu por nós. Você sabia disso? Se Ele não tivesse morrido por nós, nós estaríamos todo mundo no inferno. Sabia disso? O nosso corpo estaria morto, mas a nossa alma estaria
para ser lançado depois no lago de fogo, que é a segunda morte. Então o sacrifício de Jesus, ele não é para ser banalizado, ele não é para ser esquecido, ele não é para ser rejeitado, embora muitas pessoas estão rejeitando. Mas eu e você, nós que temos o conhecimento deste sacrifício, nós temos a vivência desse sacrifício, porque nós falamos daquilo que nós vivemos, querido. É só você puxar o histórico da tua vida, como você era e o que você está sendo hoje. Graças a Deus, meu Pai. Eu só conto o meu testemunho no passado, dos 19 anos para trás, só para quando é para dar o testemunho mesmo. Mas a gente tem nojo, a gente tem repulsa do nosso passado. É só para testemunhar para a pessoa. Então o sacrifício de Jesus, ele nos substituiu. Era para estar eu e você pregado naquela cruz fora da cidade de Jerusalém, das 9 horas da manhã até 3 da tarde, no sol quente, no período quente, e ali sofrendo naquele madeiro, naquela cruz. Era para mim e você estar ali pendurado naquela cruz. Só que ele foi e nos substituiu, e nós estamos aqui porque pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, ele nos comprou com alto preço, ele nos deu um banho, ele nos chamou, ele nos vocacionou, ele nos preparou e nos trouxe para a luz, e aqui nós estamos glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Nunca se esqueça isso, querido. Porque o que o inimigo vai fazer? Ele vai trabalhar até o arrebatamento, até o teu último dia da vida aqui na terra. Ele vai trabalhar para que você esqueça desse sacrifício de Jesus. Ele vai trabalhar, querer roubar da tua mente, vai trabalhar na tua mente para que tu venha ao ponto de blasfemar contra esse sacrifício. Ele quer fazer com que a tua mente rejeite o sacrifício de Jesus. É isso que ele quer. É isso que ele trabalha na mente dos cristãos, dos crentes, daqueles que estão servindo a Deus. Mas só que eu e você, nós temos que rejeitar no nome do Senhor Jesus. Nós temos que pôr o capacete da salvação e refutar, rechaçar, destruir, aniquilar todos os ardis de Satanás e dizer que para ele, que ele não tem mais vez na nossa mente, porque a nossa mente, ela já foi limpa pelo sangue de Cristo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo diz que agora nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, logo o sacrifício dele está dentro dessa mente aqui. Meus amados, eu e você, nós estamos melhores do que muita gente. Olha, a multidão de pessoas, a mundo afora, você pode ver, as pessoas, a maior parte delas, elas andam sem dormir, elas andam oprimidas, elas andam num vício de um cigarro, seja ele normal, seja aquele outro cigarro. Elas andam aprisionadas com insônia, elas andam em depressão, elas andam aprisionadas pelos vícios das bebidas alcoólicas, pela prostituição e tantas outras coisas mais. E eu e você, nós somos libertos, querido. Nós fomos libertos porque nós acreditamos nesse sacrifício. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós. Nós cremos que Jesus Cristo é a verdade. Nós cremos que Ele nos escolheu e nos trouxe para a luz. E na luz nós estamos glorificando a Ele, servindo a Ele e fazendo a vontade dEle. O inimigo não tem mais esse poder de querer entrar e fazer o que ele quer. Esse tempo dele chamar nós de cavalo, esse tempo aí já passou, queridos. Agora nós somos instrumentos na mão de Deus. Agora nós somos atalaia da última
última hora. Nós somos pregoeiro da justiça, igual Deus levantou Noé na sua geração. Agora nós somos uma tocha acesa no mundo espiritual para esse mundo que está em trevas. Onde nós chegamos, a luz chega para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a memória do sacrifício de Cristo, ela tem que estar aqui dentro de você, ó. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Tem muita gente largando, trocando o sacrifício de Cristo por coisas banais, por coisas fúteis, por coisas tão meramente, poucas. E o sacrifício de Jesus, ele não pode ser trocado por nada. Glória a Deus. Quando o apóstolo Pedro escreveu a primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele vai dizer que nós fomos transformados e nós não vivemos mais as tradições humanas. Aquele negócio de passar debaixo do punho da rede, de encontrar um gato preto no dia de sexta-feira 13, essas bobagens aí, a sandália está emborcada, passar aquele pássaro, rasga a mortalha por cima da casa, vai ter gente que vai morrer, ou se entrar um beija-flor dentro da casa, é sinal que a gente vai morrer. Não, queridos, isso aí são tradições humanas. O apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados, não com coisas humanas, nem com prata, nem com ouro, os dois metais mais preciosos da época, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. Precioso sangue de Jesus, que ele nos comprou. Então o sacrifício dele está aqui, dentro de nós. E foi aonde o inimigo foi derrotado. Foi lá na cruz. Você sabia disso? É por isso que ele lutou. Ele usou Judas e usou até Pedro para Jesus não ir para a cruz. Só que Jesus disse, virou-se para o demônio que tinha usado Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, tu só serve de pedra de tropeço. Ele queria, porque Satanás sabia que se Jesus fosse na cruz, se ele fosse executar o sacrifício ali na cruz, ele, o inferno, a morte, os demônios, o falso profeta, a besta, seriam todos destruídos, seriam todos derrotados. E Paulo disse isso lá no capítulo 1 e no versículo 15 de Colossenses. Ele disse que Cristo, quando foi na cruz, ele rasgou a dívida que nós tínhamos e foi triunfante na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nunca se esqueça disso. A primeira memória que você vai ter que guardar aí é a memória do sacrifício de Jesus. A segunda memória que Paulo fala, aquilo que Jesus falou nos evangelhos. Segunda, ele fala acerca da ressurreição de Jesus. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 1 e o versículo 9, o versículo 1 vai dizer que ao entardecer, ao findar do sétimo dia do sábado, lá, chegando ali às 18 horas, 18 horas, é o horário judaico, viu? Às 18 horas, finda, 18h01, já é domingo. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Sábado. Domingo, é hoje. Tem muita gente que pensa que é segunda. Não, irmão, o primeiro dia da semana é hoje. Então, no primeiro dia da semana, foi visitar o túmulo duas mulheres, duas Marias. A primeira, Maria Madalena, ao qual Jesus expulsara 8 demônios do corpo dela. E a segunda, Maria, que eu não sei te dizer, porque no Novo Testamento são 5 Marias. Não me pergunte que Maria era essa.
Eu não sei de forma, que o texto não é bem claro. Então, essas duas Marias foram visitar o túmulo. No versículo 9, diz que elas encontraram Jesus. E logo pegaram nos seus pés, se prostraram e começaram a adorar. Tem pessoas que diz que Deus não valoriza as mulheres. Queridos, as primeiras pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou foram as mulheres, irmão. Foi as mulheres. Ele poderia muito bem usar o seu Espírito Santo, tocar no coração ali de Pedro ou de Tiago e fosse lá no túmulo, não. Mas ele se revelou para as mulheres, valorizando as mulheres. O que isso significa? Que Jesus ressuscitou. Você pode ver que o ensinamento dos apóstolos e a pregação dos apóstolos, eles falaram muito na ressurreição de Cristo. Eles acreditaram que verdadeiramente Jesus Cristo tinha morrido e verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia, porque ele disse isso antes dele morrer. A vitória de Jesus sobre a morte, ela nos traz esperança hoje, querido. Assim que ele morreu e ressuscitou, se Jesus não voltar logo, nós morreremos também. Só que nós ressuscitaremos também. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 16, a partir do versículo 7, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 52, Paulo fala isso, que se nós morrermos em Cristo, quando ele vier, nós ressuscitaremos primeiro, para a glória de Deus. Então, a ressurreição de Cristo, ela nos traz essa confiança mesmo. Glória a Deus. Nós, conhecedores da palavra, nós não podemos ter medo da morte, irmão. Não existe isso, não. Não podemos ter medo da morte, não. A morte já foi vencida. Cristo já venceu ela lá na cruz do Calvário. Se nós morrermos com Cristo, nós só passaremos desta vida para a vida eterna. Não tem esse negócio de morrer. Crente está com medo de morrer. Nós não podemos morrer no pecado, porque se a gente morrer no pecado, a nossa alma vai para o inferno. Agora, se nós morremos em Cristo, a nossa alma e o nosso espírito vai para Deus. Aí João ele fala, né, pastor? Então a ressurreição de Cristo, ela nos traz essa garantia. Eu não estou nem aí, irmão, se eu chegar com uma pessoa e a pessoa disser, não, eu não acredito nisso, negócio de ressurreição, eu não acredito, eu acredito é na reencarnação, não é na ressurreição. Eu falo, fique aí com o seu argumento, fique aí com o seu conhecimento. Mas eu creio que assim como Jesus ressuscitou, a igreja também ressuscitará. No último dia, a igreja que ficar aqui na terra, os que ficarem vivos serão transformados, mas os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia. Então nós não podemos temer a morte já foi vencida. A segunda coisa que tem que ficar na sua memória é acerca da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, logo venceu a morte, logo trouxe a esperança para aqueles que não tinham mais esperança. A nossa esperança é Jesus. Nós não estamos firmados naquele ditado popular que o pessoal diz: a esperança é a última que morre. Não, irmão, a nossa já morreu e já ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo, diz a Bíblia em Romanos 8,34, está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Aleluia, Jesus. Ele está intercedendo por nós. Você sabe disso? Ele olha lá de cima e vê assim, diz assim para o Pai: ó Pai, ajuda
o teu filho André, que eu passei lá na terra o que ele passa. Então é limitado, eles são limitados, os seres humanos. Eu senti na pele também. Ajuda ele lá. Aí Deus manda os anjos, Deus manda o Espírito Santo, Deus manda a força, Deus manda a unção, a autoridade, e aí a gente prossegue para a glória de Deus. Então a ressurreição de Cristo é um sinal, é uma garantia que eu e você, nós seremos ressuscitados. Agora você imagina, nós vamos ter o mesmo corpo que Cristo teve. Você já imaginou isso? Porque a Bíblia diz em 1ª carta de João, lá no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João diz: ainda não está manifesto o que nós haveremos de ser. Quando ele vier, esse ele aí é Jesus, quando ele vier, nós seremos semelhante a ele. O que João quer dizer? Que nós seremos deuses? Não. Ele quer dizer que nós teremos o mesmo corpo glorificado que Jesus Cristo ele pegou depois da ressurreição. Que corpo é esse? É um corpo que ultrapassa as paredes. É um corpo que não tem limite de velocidade. Uma hora nós estamos aqui, se nós quisermos ir lá para a Austrália, é esse corpo. É por isso que no milênio, a igreja que estará com Cristo reinando não terá dificuldade para se locomover. Aqui, se você quiser pegar um avião para ir lá para os Estados Unidos, você tem que pegar um avião aqui, aí tem que ir lá para São Paulo, de São Paulo aqui, vai para outro país, faz a ponte aérea e depois desce para lá. Quando nós estivermos com um corpo glorioso, tem que ir lá nos Estados Unidos. Já estaremos lá para a glória de Deus. No milênio, só no milênio, quando tiver o corpo glorificado, glorioso. Então, queridos, não se esqueçam da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, logo nós ressuscitaremos, porque cremos nisso. A terceira memória que não pode escapar da tua mente, aí ó, da tua memória aqui ó, da tua mente, é acerca da volta de Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Só que a Bíblia diz que ele vai voltar. E foi ele mesmo que disse que vai voltar, para não ter resquício de dúvida, para não ter confusão. O último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. O último capítulo do livro é o 22. E o penúltimo versículo é o 20. Ele diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém? Vem o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Apocalipse 22 e 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse cedo aqui, você não pode interpretar como as primeiras horas do dia, no nosso horário, no nosso calendário. Não, não. Ele vai vir no tempo dele. Glória. Este cedo vem. Ele está perto de vir, sim. Mas nós não sabemos quando será, mas que ele está perto, está. Nós estamos vendo os
sinais acontecerem no mundo todo. Nós estamos vendo os sinais. Nós estamos vendo até o mar morto que não tem vida nenhuma. O teor de sal, 26% de sal. É o mar mais salgado do que os outros mares. E tu sabia que foram encontrados peixes no mar morto? Numa profecia que tem lá em Ezequiel, lá no capítulo, os últimos capítulos de Ezequiel fala que encontraria vida no mar morto. Então nós estamos vendo um monte de sinais. E ele está voltando, queridos. Aleluia. Não brinque de ser crente. É verdade. Não fique perdendo tempo com outras coisas aí que não te leva a estar conectado com Cristo. Tem muitos crentes que perdem um monte de tempo no celular, irmão. Fica até de madrugada no celular, outros ficam de madrugada no jogo, outros ficam de outras formas perdendo tempo. Não, queridos, aproveita esse tempo que você tem nas coisas que vão edificar você, nas coisas que vai acrescentar a sua vida. Tire tempo para você estudar a Bíblia, tire tempo para você orar, tire tempo para você cantar, seja os hinos da harpa, seja os hinos avulsos, mas cante, Aleluia. faça alguma coisa, prepare a tua vida espiritual, para que quando Ele voltar, você ouça o barulho da última trombeta. Você sabia que um monte de crente não vai ouvir o último barulho, o barulho da última trombeta tocar? Muita gente não vai ouvir esse barulho. Por quê? Porque não estão preparados, queridos. Eles não estão prontos para subir. E eu e você, nós temos que cuidar da nossa vida física, sim. Temos que trabalhar, temos que resolver as coisas, só que nós não podemos tirar o foco que Jesus pode voltar a qualquer momento. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar da nossa alma e vamos cuidar do nosso espírito também. Vamos cuidar, vamos nutrir, vamos dar os fortificantes para ela, vamos dar as vitaminas para ela, para a alma e para o espírito. Vamos estar fazendo aquilo que a igreja tem que fazer, evangelizando, pregando a palavra, vivendo ela. Só alguém olhar para mim, para você, nós temos que ser um exemplo. Quando alguém olhar para nós, ele tem que identificar que nós somos diferentes, irmão. Que nós não fazemos parte do mesmo grupo daqueles que vão ficar. Então o próprio Jesus disse: aquele que testifica estas coisas diz. Aqui foi o próprio Jesus que falou, não foi João. João apenas escreveu o que ele falou. E se ele falou, é uma garantia que ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar. Glória a Certamente Deus. cedo ele vem. Por isso que nesses últimos dias Deus está usando várias pessoas, dando revelações, visões, sonhos, para as pessoas alertar aqueles que estão dormindo. Ô meu filho, ô minha filha, alerta a minha igreja nesses últimos dias. E nós temos que estar vigilantes. A nós, né, pastor? Nós temos que estar esperando o noivo voltar. Lembre-se disso aqui. O Senhor Jesus, Ele não vai vir buscar uma prostituta. Ele vai vir buscar a noiva. O que é uma noiva? Virgem, sem
sem mancha, sem mácula, sem pulga. É uma noiva que ele vem buscar. Que ele vem buscar. É o seu povo fiel na terra, nos 4 cantos deste planeta Terra. Ele vem buscar o seu povo, a sua igreja. Então, aquilo que Paulo diz, ele diz que nós temos que memorizar, pregar, falar acerca da volta de Cristo. Ele está voltando. Trabalhemos enquanto é dia, que a noite vem enquanto ninguém mais pode trabalhar. Trabalhe, irmão, faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Evangelize, discipule, ore por alguém. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, ajude alguém. Pregue a tempo e a fora de tempo. Fale de Cristo, seja por rico, seja por pobre, seja por de qualquer raça, qualquer etnia, de qualquer cor. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Senhor Jesus. Amém? Então nunca se esqueça disso. 3 coisas que nós temos que memorizar. Primeiro é o sacrifício de Jesus. A segunda, a ressurreição de Jesus. E a terceira, a volta de Jesus. Amém? Finalizou a mensagem? Glória a Deus.